Shelon está sozinho, parado no meio da sala. Uma convulsão nervosa desfigurava-lhe o rosto de lividez cadavérica. Madin, por certo, ficará atrás da porta, assim Nivara, por modéstia, também se retirou da sala. Os dois poderosos adversários ficaram a sós e entreolharam-se medindo um o outro. Eles conheciam a importância das perturbações atmosféricas. O olhar de Supramati continuava tranquilo e translúcido como antes, enquanto que nos olhos esverdeados de Shelon brilhava ódio e inveja, como se todo o inferno dos sentimentos caóticos espreitasse de sua alma obscura. Como se por encanto, seu olhar não podia se desgrudar da alta e esbelta figura do mago, que parecia fulgir em maio a luz azulada que se concentrava acima de sua cabeça em forma de aura radiante. Para uma leve mesura de Supramati, Shelon retribuiu inclinando a cabeça bem abaixo do usual, diga-se de passagem. Naquele ambiente do palácio, a luz parecia esmagá-lo como um peso de chumbo e um gélido tremor percorria seu corpo. Não se deram as mãos, visto que o costume já fora abolido há muito tempo. Essa prática estava em voga na época em que as leis do ocultismo eram praticamente ignoradas e ninguém tinha consciência do poder do contato direto de duas forças opostas. Os satanistas conheciam essa lei e evitavam estender a mão aos infiéis. Saúdo, príncipe Supramati. Eu vim oferecer-lhe a paz, começou Shelon, um minuto depois. Eu sei que vocês e seus irmãos abandonaram seu refúgio no Himalaia para virem combater-me. É óbvio, também, que neste mundo só há lugar para um. A terra, com as suas delícias e riquezas, é a minha área, e vocês, aqui, não têm o que fazer, pois o seu reino não é deste mundo. O enfrentamento será terrível, pois, como é de seu conhecimento, o meu poder é idêntico ao de vocês. Da mesma forma como vocês, eu governo os elementos da natureza, conheço os segredos da cura e legiões de espíritos me são submissos. Eu ressuscito os mortos e transformo pedras em ouro. Mas, antes de iniciarmos esse combate decisivo, eu lhe proponho um negócio vantajoso. Vocês querem salvar as almas? Tudo bem, tudo bem. Diga-me, em quantas almas você avalia a sua permanência aqui e eu lhes darei de bom grado. Quer 5.000? 10.000? 50.000? Só que as peguem e vão embora. Não fiquem no meu caminho. Sua proposta é brilhante, mas inaceitável, pois não posso pegar as almas simplesmente. Elas é que terão de vir até mim. Somente um combate poderá purificá-las e libertá-las por completo, quando então elas poderão optar pelo bem ou pelo mal. Os olhos de Shelon faiscaram de ira. Eu sei com o que vocês estão contando, com a milagrosa força da essência original que vocês imortais consideram como sua propriedade exclusiva. Bem, então vocês estão equivocados, pois eu descobri o que vocês escondem com tanto zelo e farei mais milagres que vocês, raposas, depositários indignos das tradições, que privaram as pessoas deste tesouro. Diante de seus olhos, pode-se dizer, vieram a perecer inúmeras gerações humanas, contudo, vocês nem se moveram, enquanto eu tenho dado a qualquer um a oportunidade de gozar da dádiva preciosa, a vida. Vocês vaticinaram o fim eminente do mundo, cuja destruição nada poderá impedir. Aqui estou eu. Shelon endireitou-se soberbo e continuou. Eu deterei a decomposição do planeta e cobrirei a terra com vegetação e a fertilidade será inesgotável, as pessoas sempre sadias e jovens, dotadas de vida planetária, gozarão de todas as benesses e me endeusarão como seu benfeitor. Olhe lá, Shelon Exodot, para que o remédio não se verifique pior que a enfermidade. Tome cuidado para que em vez de imperar sobre as leis cósmicas, estabelecidas por Deus, estas não se voltem contra você. Ao ouvir o nome do Eterno, um tremor de repugnância desfigurou o rosto de Shelon e num ímpeto de fúria ele gritou, e eu só conheço um Senhor, as leis do qual me submeto, o Satanás, meu pai. A última palavra ainda não foi dita, ninguém sabe se triunfará este ou aquele, é louco ignorante e cego. Censurou Supramati. Embriagado por seu ódio e vícios, você esquece que o próprio Satanás, seja ele o que for, é também filho de Deus. Nenhuma revolta, nenhum vitupério ou ódio poderá retirar dele a essência de seu pai, ela permanecerá nele até o fim dos séculos,
pois o que foi criado por Deus é indestrutível, e você é um indigno rebento da divindade. Sob o invólucro de sordidez, crimes e rebelião, lá, no fundo de seu ser, agita-se a chama que lhe deu a vida. E essa chama é sagrada, ela é o sopro do eterno do seu e de meu Pai, e essa faísca sagrada você não tem condições de macular nem destruir. Enquanto Supramati falava, Shelon dobrou-se, tomado de tremor nervoso. Sua figura dava aversão, seu rosto estava desfigurado e uma sanguinolenta baba apareceu em seus lábios. A tempestade lá fora parecia aumentar. Nas rajadas de vento parecia ouvirem-se queixumes e gemidos. Não estaria o inferno chorando pela sua impotência na luta contra a luz celestial? Subitamente Shelon endireitou-se e com os punhos cerrados ameaçou Supramati, que continuava tranquilo e diáfano como antes. Pare com suas exortações, eremita do Himalaia, eu não vim aqui para ouvir os seus sermões. Você não quis a paz, então vamos à luta e veremos quem haverá de ceder. Testaremos as nossas forças diante do povo e ele que decida a quem deverá pertencer o reinado. Não tenho a menor intenção de governar o mundo agonizante, mas tampouco tenho razões para recusar o seu desafio. Apenas o advirto de que você não está suficientemente armado contra a catástrofe que você acha que tem condições de evitar. Você diz que possui a essência primeva? Está bem. Mas você não sabe como empregá-la, sendo assim, tenha cuidado. Caso contrário, repito mais uma vez, o remédio poderá se tornar pior que a enfermidade, recomendou calmamente Supramati. Não me preocupo com isso, eu respondo por meus atos. Entretanto, se você aceita o meu desafio, como você o chama, aceite também o meu convite, Príncipe Supramati, e venha à festa que estou organizando. Um sorriso enigmático perpassou os lábios de Supramati. Se você, Shelon Exodot, não teme a minha presença em sua casa, irei sem falta. E você irá sozinho, como eu vim até a sua. Você não veio com seu secretário Madin? Eu o estou vendo tremer de frio atrás da porta. Assim, eu também irei com meu secretário Nivara. O qual eu vejo cheio de empáfia atrás da outra porta, refutou em tom zombeteiro Shelon. Agradeço pelo prometido, príncipe. Estarei aguardando-os na festa e sem qualquer enfrentamento, cedo-lhe de presente algumas centenas de almas que vocês poderão salvar a bel prazer em seus refúgios confortáveis. Agradeço. Você é muito condescendente, mas eu não tenho o hábito de receber nada sem esforço, nem mesmo almas criminosas. Só tem valor aquilo que vem do trabalho. Shelon soltou uma risada seca. Como quiser. Por ora, ordene que os elementos se acalmem e diga aos seus empregados para pararem de lutar contra os meus, para que eu possa sair do seu palácio livremente sem embaraços. Supramati virou-se para a janela e, levantando a mão, desenhou no ar alguns sinais fosforescentes. Quase no mesmo instante, ouviu-se um barulho ensurdecedor, as rajadas de um vento forte varreram as negras nuvens plúmbeas, o céu abriu-se, vindo de longe, uma música surpreendentemente suave, e, atrás da grande janela juntaram-se seres leves e transparentes que oscilavam feito fluidos ao sabor do vento. Um sorriso de felicidade infinita iluminou as belas faces do mago, enquanto Shelon cabisbaixo, pálido como cadáver, saiu feito um furacão do palácio em companhia de Madin. Uma angústia estranha apoderou-se do coração do Czar do Mal, tolhendo-lhe a respiração. Um sentimento opressivo de ódio, amargura e inveja dilacerava-o. De onde aparecerá tal sentimento? Será que se remexia, obrigando-o a sofrer na carne o amaldiçoado daquilo, oculto no fundo do meu ser, aquela herança divina do Pai Celeste, que não poderia ser destruída, e constrangia o triunfo de Satanás? Ao reter a ascensão das almas à luz? Mal notando a saída de Shelon, o olhar exaltado de Supramati fixou-se numa visão maravilhosa. Bem longe, numa ampla auréola dourada, ele viu o reflexo de seu querido dirigente. Ebramar, inspirando prazerosamente os aromas da luz pura, que o iluminavam em cascatas douradas, ele sentiu o calor vivificante das poderosas correntes do bem que iam sendo arrebatadas por sua alma, e um sentimento indescritível de felicidade e gratidão apoderou-se dele, ó! Que deleite é tomar consciência da força do bem e da detenção da harmonia das esferas! A luta,
os sofrimentos e o labor através dos séculos são recompensados, por milhares de anos, por este único minuto de felicidade indescritível. Avante, avante, sem parar, em direção à luz. Após a saída de Shelon, Nivar entrou devagarzinho e parou ao ver o mestre e amigo numa profunda concentração. Jamais Supramati lhe pareceu tão belo e encantador como naquele momento de despreendimento exaltado. Ao ouvir as palavras por ele murmuradas, Nivar ajoelhou-se com lágrimas nos olhos e encostou aos lábios as mãos do mago. Supramati estremeceu e pôs afavelmente a mão sobre a cabeça do discípulo. Nivara, nós estamos felizes, e infinita é a misericórdia do Criador, que nos deu a dádiva de contemplar e alcançar grandes segredos da criação. Que destino glorioso promete pela frente esta força do bem, adquirida através de nosso trabalho. No início teremos muita luta, mas eu espero arrancar do inimigo bem mais do que 1 milhar de almas. Em seguida, será dada a nós a oportunidade de pregar a palavra de Deus e nos lançaremos às bases das leis do Senhor em um novo mundo. Avante, avante, Nivara! O caminho para a meta do conhecimento total é muito longo, mas nós já sentimos as nossas asas. Contra a barra temos de nos submeter à grandeza do infinito e sermos inabaláveis na fé. Estas asas nos levarão de um degrau para outro na escala da perfeição. Não é grande o nosso mundo, menos importante ainda são os nossos atos, mas Deus, em sua misericórdia, avalia somente as dimensões de nosso esforço, julgando-nos com amor e medindo a nossa força e os conhecimentos adquiridos. Supramati calou-se, e ambos, muito emocionados, voltaram ao laboratório. No dia seguinte, trabalhando com seu discípulo no gabinete, Supramati indagou, inesperadamente, será que você, Nivara, está suficientemente preparado para enfrentar a festa de Shelon? Lá seremos tentados de todas as formas. Nada temo em sua companhia e, fora isso, ainda teremos a ajuda de Ebramar. Respondeu intrépido Nivara. Você já não me disse inúmeras vezes, querido mestre, que com um archote na mão não se teme nenhuma escuridão, pois a luz revela todas as armadilhas e ilumina todos os sorvedouros. Graças a seus ensinamentos e ao meu esforço pessoal, os meus olhos espirituais se abriram. Eu vejo o invisível e ouço a harmonia das esferas, os odores contagiosos dos vícios e os sentimentos mundanos me são repulsivos. Poderei eu, depois de tudo isso, ser vulnerável às tentações torpes? Bravo Nivara! Eu percebo que os seus olhos estão abertos de fato e que você será cuidadoso. Mas, meu amigo, nunca subestime o inimigo por mais insignificante que ele possa parecer, ele poderá se tornar perigoso no exato momento em que nos adormecermos, embalados pela convicção de nossa invulnerabilidade. O melhor é acreditar que a sua blindagem possua defeitos, ficando em alerta para que nenhuma flecha atinja o lugar desprotegido. Ao perceber um leve rubor do jovem adepto, Supramati acrescentou afavelmente: não há por que corar. Eu sei que você sempre permaneceu firme e assim o era. E como, provavelmente, Shelon vai querer descansar após sua visita, antes de organizar o belo banquete e preparar todas as ciladas em nossa homenagem, eu acho que teremos tempo de visitar Dakir com Narayana. Nós lhe contaremos a respeito do ocorrido e do convite de Shelon e aproveitaremos a oportunidade para ver ali que estratégia eles desenvolveram para as suas ações e como estão indo os preparativos. Algumas horas depois, a nave espacial de Supramati levava-os em direção à antiga Moscou, pois Dakir e Narayana optaram pela Rússia e suas circunvizinhanças para o campo de seu trabalho. Voando a velocidade estonteante, em algumas horas já podiam divisar abaixo deles uma imensa planície russa. Sempre de aspecto uniforme, adquiria ela, agora, uma visão bem monótona e lamentável. Os imensos campos arenosos e estéreis eram puro deserto, as grandes e verdejantes florestas desapareceram e entre os poucos lugares de vegetação rala e baixa já não se viam os verdes ou azuis zimbórios das igrejas com crucifixos dourados que outrora animavam a vastidão campesina. Próximo à cidade, a perder de vista, estendiam-se imensas estufas, nas quais agora se concentrava toda a agricultura, entretanto o quadro geral era indescritivelmente cadavérico e monótono. E aqui outrora era Santa Rússia, lamentou Supramati, suspirando e lançando um olhar penalizado para a cidade que sobrevoavam.
Sim, respondeu Nivar ao lamento do mestre, os crucifixos e as cúpulas já há muito tempo foram retirados e tudo que lembrava a religião dos ancestrais foi eliminado impiedosamente. Já não se ouvem mais os sinos que chamavam os fiéis para o ofício divino, sob as velhas abóbadas já não se entoam mais os cânticos sagrados, todo e qualquer sentimento religioso acabou. Mas nenhum outro lugar choca tanto como este aqui, pois o povo russo era outrora animado por fé ardorosa e comovente. Eu sei. Já estive aqui com Ebramar e observei as surpreendentes filas de devotos que se concentravam em diferentes locais sagrados. Pobres, vestidos em farrapos, só com um vintém no bolso, quando muito, vinham esses romeiros dos confins do país, extenuados pelo longo caminho e famintos, mas cheios de tal fé que todo o cansaço e os infortúnios eram esquecidos tão logo eles caíam aos pés das relíquias sagradas ou do ícone milagroso, e quando, então, ao acenderem uma vela fininha ou ao segurarem um pão eucarístico, tudo era uma verdadeira festa. Como era pura e forte a oração que se elevava do coração dessa gente deserdada! E quantas graças foram por eles recebidas daqueles a quem iam pedir! Purificados e revigorados, partiam eles, de novo, em sua penosa romaria terrestre. Mestre, será que existe um castigo bastante severo para aqueles diabólicos devassos que por fraqueza, leviandade, ambição ou perversão arrancaram desse povo a fé que o sustentava, romperam seus elos com a divindade e transformaram as boas e piedosas pessoas em bandidos e apóstatas? Sim, eles assumiram uma penosa responsabilidade. Não foi à toa que Jesus Cristo dizia, ai daquele que provocar a sedução, referindo-se ao que aconteceria àquele que seduzisse uma daquelas crianças, observou Supramati. Contudo, eu estou surpreso. Como pôde decair tão rápido um povo profundamente piedoso e, se defender, abandonar tudo aquilo que adorou e venerou por séculos? Foi como uma gangrena moral. No entanto, houve casos de resistência. Um de nossos irmãos, que aqui se encontrava durante a última revolução, contou-me como destruíram o mosteiro de Trindade de Sergi. A indignação tomou conta de todos, as pessoas ficaram possuídas de demência sacrílega de ódio a Deus. Igrejas foram profanadas e incendiadas, sacerdotes foram mortos aqui e ali. Junto à igreja de Ivers, ocorreu uma luta sanguinária. O príncipe de uma família centenária russa saiu com a espada na mão em defesa de um antigo santuário, mas foi morto e o seu sangue espirrou sobre um ícone. Os cadáveres ficaram amontoados por toda a capela. Que fim levou o ícone, ninguém sabe. Naquela época o perigo rondava o mosteiro constantemente, assim como os ícones que lá estavam. Os mais ciosos, preparando-se para morrer, rezavam dia e noite junto ao sepulcro do santo. Em Moscou, entre mentes, a violência passou dos limites, e o nosso irmão nos disse que o que lá aconteceu ultrapassou o inimaginável. É claro que os patifes decidiram acabar também com o mosteiro, ainda que para isso não tivessem fixado o dia. Não tiveram, porém, tempo de executarem o seu plano torpe. Certa noite desencadeou-se lá um temporal sem precedentes, os raios provocavam incêndios de dimensões inéditas, o granizo matava gente e animais, o furacão arrancava árvores junto com as raízes, destelhava as casas, derrubava as torres, e para cúmulo das desgraças, os rios transbordaram. A tempestade bravejou por 24 horas, pereceram milhares de pessoas e muitos perderam o juízo de medo. Quando enfim, o temporal passou, a cidade de Moscou e as circunvizinhanças pareciam palco de guerra sanguinária. As pessoas e objetos de peso eram alçados por vento e arremessados, feito palha, a distâncias incríveis. O velho mosteiro também se transformou em ruínas. O temporal concentrou-se sobre ele e os raios incendiaram-no. Do poço, cavado por São Sergue, jorrou uma água espumosa que, juntamente com outras águas desmoronaram e em seu lugar a água trouxe montanhas de areia, sendo tudo amontoado com cadáveres de monges e moradores vizinhos. Que destino teve o sepulcro do santo? Ninguém sabe, mas a relíquia havia assumido. Presume-se que os monges a haviam retirado por caminhos secretos. Ninguém se atreveu a pesquisar, pois um medo supersticioso espantava as pessoas para longe do local. Supramati ouviu em silêncio a narrativa de Nivar e depois sentenciou, e malucos! Que inferno deve ferver em suas almas por eles terem se lançado com tal encarniçamento sobre tudo que lhes podia lembrar Deus.
Será que essa turba cega que cobre a funesta terra com crimes e discórdia, condenando-a à morte, imagina que com este átomo planetário terminam os domínios do Criador? Capítulo 12. Estamos chegando, mestre. Veja, está em Moscou, e lá, onde paira uma nuvem esbranquiçada sobre o prédio, vivem os nossos amigos, explicou animadamente Nivara. Minutos após, a nave espacial parou junto a uma pequena torre e, Maus. Viajantes pisaram na plataforma, ouviu-se da escadaria a sonora voz de Narayana. Ele exclamou alegremente: eles chegaram. Mas que bela ideia que vocês tiveram de nos visitar! E, com a sua costumeira impetuosidade, abraçou Supramati e Nivara. Atrás dele apareceu Dakir, que também os cumprimentou carolosamente, e, após as boas-vindas, todos se dirigiram ao refeitório onde Narayana começou de imediato a preparar uma refeição. Sabem onde vocês estão agora? Perguntou ele, colocando na mesa uma jarra de prata com vinho e uma enorme cesta de frutas. Vocês estão dentro do antigo Kremlin, ou melhor, do que sobrou dele. Quando ele virou propriedade nacional, foi leiloado e certo Goldenbliu comprou o grande palácio e o transformou em residência, mobiliada para pessoas ricas que pudessem pagar uma verdadeira fortuna. O neto dele é o nosso senhorio, e como sou um apreciador de bons objetos antigos aluguei toda a casa para mim e Dakir. De modo que as salas, que abrigaram grandes imperadores, agora abrigam modestamente dois príncipes indianos, missionários do fim do mundo, concluiu Narayana. Com o seu fértil humor, prezados amigos, previno-os de que a refeição é frugal, pois os gêneros alimentícios já não possuem o sabor e a suculência de outrora, somente o vinho é bom. Ele provém de nossas antigas adegas, onde Narayana guarda as assim chamadas reservas inesgotáveis, acrescentou Dakir, rindo. É verdade, tudo perdeu o sabor, como se a Mãe Terra quisesse que tivéssemos nojo dela para não lamentar a sua perda. Para que serve o dinheiro, se este já não tem o mesmo valor? A natureza parece ter endoidado, as mudanças de temperatura são insuportáveis, ora o frio polar, ora o calor tropical, e tudo aos saltos, sem intervalos. A primavera e o outono praticamente deixaram de existir, a passagem do verão para o inverno acontece com incrível velocidade. Acrescente-se a isso terríveis furacões, terremotos e miasmas venenosos que surgem do mar ou da terra, sufocando as pessoas. No reino vegetal também está tudo invertido. As plantações em estufa ficaram tão ruins que se tentou voltar à jardinagem ao ar livre, mas estas tentativas não tiveram êxito, ou tudo congela ou tudo queima, ou, então é devorado pelos vermes. Assim, já tivemos que tomar um vinho com gosto de cera e comer frutas sem sumo ou gosto que lembrasse as árvores, resumindo, porcarias iguais a esta. À medida que aumentava a força do mal, surgiu a epidemia de assassinatos, suicídios, vícios antinaturais, orgias e loucuras eróticas. As revoluções com suas explosões cruéis e sangrentas, matanças sem motivo, hecatombes humanas, excitavam as paixões, e o espírito da destruição apoderou-se das massas. Foi declarada guerra ao Criador, profanaram-se seus templos, mataram seus cultores e tudo isso era feito sob a égide da suposta liberdade. Isso era realizado por hordas de dementes, que não o assumiam. Muitos deles eram considerados pessoas inteligentes. Infelizmente, entre as pessoas que permaneceram sãs, não apareceu uma mão suficiente e firme para estancar a gangrena. Deixaram-na desenvolver-se e ela apoderou-se do mundo. Com uma indiferença e apatia, para mim absolutamente incompreensível, a sociedade contemporânea permitiu estes fatos, assistindo a todos os atos antinaturais, e, além de não reprimi-los, não trancafiou aqueles loucos em hospícios, resumindo, não tratou dos doentes por todos os meios possíveis para provocar neles uma reação salvadora. Desta maneira, surgiu, cresceu e disseminou-se pela face da terra esta grande neurose fatal, tal qual o pior dos venenos, e ninguém reagiu energicamente contra o frenesi da liberdade, orgia e negação. A grande invasão dos amarelos provou certa reação, mas por pouco tempo, o mal estava profundamente enraizado e renasceu em seguida ainda mais forte. E novamente ficaram indiferentes todos aqueles que podiam e deviam influir. Esta psicose incendiou todo o mundo e queimou tudo de fio a pavio na escada social.
Ninguém a combatia e todos se limitavam a olhar e admirar a grandiosa visão desta fúria descontrolada, sem vontade de refletir sobre o perigo e dando-lhes nomes soberbos e pomposos. A sociedade atual surgiu como consequência disso tudo. O professor calou-se, balançou a cabeça pensativo e suspirou profundamente. Lamento, príncipe, por ter me empolgado pelas minhas reflexões, desculpou. Se, após um minuto de silêncio e enxugando a testa com a mão. Oh! É absolutamente natural que o senhor reflita. Tudo o que disse é por demasiado triste para não se pensar demoradamente, argumentou Supramati suspirando. Pois é, para entender o presente eu estudei minuciosamente o passado dos povos e cheguei à seguinte questão: será que estamos no limite da existência da Terra, ou pelo menos, na véspera de alguma terrível catástrofe que irá alterar a aparência do nosso mundo? A humanidade atual está, indubitavelmente, condenada à morte. São pessoas antinaturais, como plantas sem raízes, ou ainda, uma vegetação artificial cultivada para que floresça, terminando o florescimento, seque por falta de seivas vitais. Tudo em nossa volta indica caduquice. A terra, antes tão fértil, está se tornando cada vez mais estéril e depauperada e o deserto avança ao redor. O clima ficou tão alterado, tanque, às vezes, parece que as estações climáticas se misturaram. A mortandade cresce a níveis assustadores. A taxa de nascimentos continua a cair e está claro que não serão as pessoas fabricadas pelo Dr. Shamanov que nos darão uma raça com físico e moral poderosos. Com exceção de um número extremamente limitado de cientistas que ainda trabalham e gostam da ciência, todos os outros fogem do trabalho intelectual, nada querendo da vida além de prazeres e satisfação de suas luxúrias e instintos animalescos. Por vezes, eu lamento amargamente pelo passado, com a sua crença em Deus Criador, com suas castas, amor à pátria, ambições e até, se quiserem, guerras, sangrentas, é claro, mas cheias de glórias e heroísmos. Naquela época a vida era melhor do que agora, sem guerras. E por quê? Porque foram inventadas armas terríveis e com tal poder de destruição que durante as últimas décadas destruíam-se com gélida impiedade, cidades inteiras com todo o seu conteúdo e até exércitos inteiros. Eu estou percebendo, doutor, que dentro do senhor está ressuscitando um firme princípio de atavismo, sorriu Supramati. Aliás, eu estou inteiramente de acordo com o senhor, antigamente se vivia melhor. Mas agora, tenha a bondade de contar, que tipo de doenças provocou o estado atual da sociedade. O senhor diz que já não existe cólera, peste bubônica, difteria. O que temos em seu lugar? As doenças são sempre consequências das causas que as provocam. Antigamente, a cólera e a peste bubônica surgiam pela falta de higiene, por um lado, e pela inexistência de sua cura, por outro. Hoje, a constante excitação do sistema nervoso e o excesso de eletricidade provocam o adoecimento dos centros nervosos, letargia e debilidade geral do organismo. Nós combatemos estas doenças, fazendo o doente adormecer artificialmente por algumas semanas ou até meses, despertando-o somente para se alimentar. Desta forma, prescrevendo um repouso incondicional, nós damos descanso a todas as funções do corpo e recuperamos as forças do doente. Os doentes também são mandados para as montanhas, na região das neves, onde o ar ríspido e fresco os renova. Já os que sofrem de excesso de eletricidade são enterrados em terra fresca até o pescoço ou recebem banhos especiais. A medicina que existia nos séculos passados já não existe. Mas ainda é utilizada a homeopatia. Depois, apelou-se para as plantas medicinais. Os óleos vegetais também são muito usados em todas as doenças epidérmicas. Eis o resumo, príncipe, da situação física e moral da humanidade. Para que ainda é necessária esta festiva turba intelectual, que gastou a sua energia nervosa, cansada de viver, com o cérebro em frangalhos e aparentemente destinada à extinção? Só o futuro dirá. Mas, repito, estou convencido de que estamos nos aproximando de algumas catástrofes. Supramati olhou curioso para o semblante inteligente do jovem cientista, um dos últimos representantes da ciência desta terra moribunda, coberta de destroços dos impérios caídos e templos derrubados, tomada pela esterilidade e pelo sombrio culto da escuridão e do mal, como um indicador da tendência humana.
Após conversarem sobre algumas questões de seu interesse, Supramati despediu-se. O ar da cidade oprimia-o e parecia-lhe infectado, somente em sua casa ele se sentiu bem. Durante o jantar ele transmitiu a Nivar a sua conversa com o jovem médico e opinou que deveriam esforçar-se para salvar aquele trabalhador, que seria útil no novo mundo, já que em sua alma parecia estarem acesas algumas fagulhas do bem. Oh! Muitos ainda se converterão e se arrependerão quando chegarem os dias de horror, após a luz divina deixar de iluminar a terra e os homens não terem nem com que se aquecer. É claro que então será tarde demais. Entretanto, mestre, tem razão, o doutor Rezanov merece ser convertido a tempo. Capítulo 10. Após alguns dias, que foram gastos em passeios pela cidade e seus arredores ou dedicados a diversas visitas, Supramati decidiu visitar alguns locais sagrados remanescentes, entre os quais, primeiramente Jerusalém. O relato de Nivara sobre a estranha e maravilhosa catástrofe ocorrida naquele local despertou nele um vivo interesse. Quando a nave espacial alçou o voo sobre a capital, Supramati olhou pensativo e tristonho para a cidade, inundada pela luz elétrica. Quando eu voltar para cá novamente sobre o meu palácio brilhar a cruz fulgurante, delimitando o abrigo dos mago-missionários, então começará a dura e decisiva batalha da luz contra as trevas. Quantos triunfarão e quantos sucumbirão, só Deus sabe, pensou ele, suspirando. Jerusalém mudou muito. O monte onde certa vez Davi construiu sua cidade fortificada partiu-se ao meio em consequência do terremoto, e aquela parte onde ficava o Santo Sepulcro arriou, formando uma gigantesca depressão, em cujo interior agora ficava o velho santuário. Diversos destroços do solo acumularam-se em volta da rocha, formando uma espécie de muro de proteção do profundo vale, e lá, em volta do templo, enegrecido pelo tempo, localizava-se uma cidadezinha cristã. Não era grande e constituía-se de pobres casinhas de fiéis servos de Cristo, em meio a uma densa vegetação de ciprestes e figueiras. Além dos limites do muro rochoso, a terra parecia abandonada e somente em alguns lugares ao longe se viam campos ou hortas com rala vegetação. Esses lugares causavam uma indescritível tristeza. Os satanistas evitavam-nos devido aos péssimos episódios e se, eventualmente viam-se por lá, acabavam por sentir um mal-estar prolongado. Além disso, um incompreensível medo interior afastava-os do local. As rochas que cercavam o vale estavam tão povoadas quanto a cidade. Em cada grande fenda, em cada minúscula caverna, vivia um ermitão, passando a vida em jejum e preces. Em todos aqueles abrigos havia um crucifixo ou uma imagem do Salvador e uma lamparina acesa. Os olhares de seus habitantes denotavam aquela fé ardorosa e infinita que movia montanhas. Junto ao portão, formado naturalmente pelo desabamento de rochas que impediam qualquer outro acesso ao vale, havia um velho de guarda. Ele também servia de guia aos peregrinos estrangeiros que chegavam para rezar ou para fugir de perseguições. Supramati e Nivara declinaram agradecendo seus serviços de guia e dirigiram-se ao templo. Infelizmente, nada havia restado da antiga grandiosidade e riqueza. Sob as antigas abóbadas imperava uma escassa meia-luz e o traje dos sacerdotes era tão simples e pobre como os adornos da igreja. O ofício era realizado por um velho bispo, vestindo um traje de tecido branco. Desde há muito tempo as missas eram celebradas de maneira contínua. Dia e noite a fio os fiéis aguardavam na fila sua vez de assistirem ao santo ofício. A falta de lugar era um resultado da danificação de algumas partes do templo pelo desabamento da rocha, que acabou ruindo de vez, salvando-se apenas uma parte do templo onde ficava o Santo Sepulcro, que escapou ileso. No intervalo, após a celebração da missa, Supramati aproximou-se do bispo e pediu permissão para conversarem a sós. Ambos dirigiram-se à cela do padre e conversaram longamente. À tarde do mesmo dia, uma estranha multidão encheu o templo. A população da cidade dos rochedos reuniu-se ali a pedido do bispo. Quando se abriram as portas do santuário, apareceu Supramati acompanhado do bispo. Pela primeira vez diante dos mortais, ele ostentava o traje de cavaleiro do Graal e a sua cabeça estava envolta em uma ampla aura. O povo que enchia como uma massa compacta todos os cantos do templo caiu de joelhos, imaginando estar diante de um santo vindo do céu. Quando por ordem do bispo, todos se levantaram,
Supramati aproximou-se dos degraus do púlpito e começou a falar. Em palavras eloquentes descreveu a situação do mundo, pintou o quadro de desgraças e a bestificação da humanidade, que, esquecendo a sua origem divina, deixou-se dominar pelo espírito do mal, e, agora irmãos, continuou, estão chegando os tempos profetizados, que o fim do mundo se aproxima. Nos terríveis minutos, de acordo com a profecia, o invisível se tornará visível, um julgamento será feito e as ovelhas puras serão separadas das impuras, conforme está nas Escrituras. Aqueles que nunca declinaram da fé e honraram a Deus, os que sempre permaneceram unidos pelo luminoso e invisível Ele com seu Criador, receberão naquele minuto uma recompensa pela sua lealdade. Eles verão Jesus e os espíritos do planeta, que os iluminarão com a luz celestial, e ouvirão a rigorosa condenação das hordas diabólicas de sacrílegos e sedutores que cegaram e desencaminharam tantas almas, quebrando laços entre o Deus Pai e seus filhos. É claro que para o Eterno Todo-Poderoso seria fácil quebrar e aniquilar o espírito rebelde que se considera tão poderoso junto com suas hordas de partidários, mas o Senhor deu-lhes a liberdade de opção, pois o mal é o obstáculo que testa o bem e a tentação do mal é o teste supremo para a alma. Vocês, irmãos, são considerados fiéis ao Senhor, pois preservaram a sua fé nele e foram os incansáveis guardiões do altar e de seus divinos sacramentos. Em suas almas, vocês mantêm acesa a chama sagrada que ilumina o tortuoso caminho dos homens ao seu Criador, e entoam o sacramentado hino da ressurreição. Até o dia de hoje, vocês permaneceram firmes, suportando a pobreza e as perseguições destes tempos difíceis, quando Satanás hasteou sua bandeira sobre altares profanados e insolentemente ofendeu o Criador e suas leis. Agora, irmãos, resta-lhes cumprir o último dever nesta terra condenada à morte. Vocês devem abandonar este abrigo onde realizam as suas preces e sacramentos para novamente aparecer entre as pessoas e combater o mal. Devem pregar a palavra de Deus e conclamar as pessoas para o arrependimento e as preces, dizer-lhes da aproximação da hora, quando não haverá mais tempo para a salvação. Devem ser corajosos e nada temer, nem a morte, pois irão lutar pela salvação das almas humanas, e cada alma salva será um tesouro de inestimável valor que vocês depositarão aos pés do Eterno. A responsabilidade que lhes cabe é sublime e difícil. O reino pecaminoso está findando, as hordas satânicas já tentaram e destruíram um número demasiado de almas, seus templos serão arrasados e purificados com o sangue que os mártires derramarão voluntariamente. Respondam-me, meus irmãos, vocês se consideram suficientemente fortes para travar este grandioso combate, sem recuar diante de nenhum sacrifício e contribuir para a vitória da luz divina sobre a escuridão do mal? Enquanto Supramati falava, a multidão, aos poucos, ia ficando de joelhos, sem perder de vista o maravilhoso e inspirado rosto do orador, que, em seu traje alvo e com sua aura prateada sobre a cabeça, parecia-lhes um espírito das esferas. Quando ele se calou, ouviu-se em resposta uma exclamação uníssona, todos estendendo as mãos em sua direção. Sim, nós queremos lutar e colocar as nossas forças e a vida para salvar nossos irmãos. Ajude-nos, Senhor, a lutar pela glória do seu nome. Ouviram-se centenas de vozes. Os rostos de todos transpiravam coragem e energia, uma fé ardente espelhava-se nos olhares e uma inesperada beleza interior parecia transfigurar a aparência de todos. Com o encerramento da missa, todos os presentes comungaram, jurando lutar contra Satanás, sem recuar diante de qualquer perigo. Em seguida, Supramati falou novamente. Irmãos e irmãs, resta-me dizer-lhes que no momento em que no céu surgir uma cruz resplandecente, a gruta do Santo Sepulcro acender-se feito lume e os sinos começarem a tocar sozinhos, significará que chegou a hora de entrar em sagrado combate, armados de cruz e de sua inabalável fé. E até chegar este momento, rezem, preparem-se e juntem toda a força moral de que puderem dispor. Encerrando a última prece, os fiéis se dispersaram, enquanto Supramati, Nivara e os sacerdotes reuniram-se na cela do bispo para discutir a situação de Jerusalém e de outras comunidades cristãs da Palestina. Nesta reunião, Supramati soube que nas montanhas, nos arredores do Sinai, formou-se uma verdadeira cidade subterrânea. Um andarilho do deserto encontrará por acaso grandes cavernas que formavam labirintos, logo ocupados por cristãos fugidos das perseguições. Lá eles erigiram igrejas, moradias, cemitérios e abriram novas passagens, cuidadosamente encobertas e conhecidas somente pelos fiéis.
Nesses inacessíveis abrigos eram guardadas as relíquias mais veneradas, ícones milagrosos e todos os santuários que conseguiram ser salvos da ira sacrílega dos satanistas. Lá vivia uma população incomum e asceta, imbuída de enérgica fé, que passava o tempo em jejum e ininterruptas preces. A região parecia dividir-se em duas camadas, na superfície imperava o furioso satanismo, enquanto que nos subterrâneos ouviam-se cânticos sagrados, celebravam-se missas e festas religiosas. Por um estranho capricho do destino, foi exatamente nas catacumbas que cresceu e adquiriu sua inabalável força a fé cristã, e agora ela novamente se preparava para ressurgir das profundezas das cavernas, tão límpida e forte como ao nascer, para receber um novo, porém último batismo, através do sangue dos mártires. Isso tudo foi contado a Supramati pelos sacerdotes, lembrando um deles que alguns anos atrás, nas cavernas formou-se uma pequena comunidade feminina, cuja prioresa era uma jovem moça, tão benevolente e devota, que foi escolhida para a função por unanimidade. Essa é uma criatura incomum, continuou o ancião. Sua inteligência e força de caráter não condizem com a sua idade. Seus pais eram crentes e pertenciam a uma antiga família cristã, mas, infelizmente, sucumbiram às tentações e caíram no satanismo. No entanto, Thaisa, contando na época com apenas 10 anos, permaneceu firme na fé e fugiu de casa. Sua fuga foi particularmente milagrosa. Disse que um anjo a havia conduzido para cá numa pequena e frágil canoa. A seu pedido, ela foi introduzida na comunidade que atualmente dirige. A sua enorme fé e a vida exemplar sempre encantaram e surpreenderam as colegas. Além disso, Thaisa possuía um espírito sagaz e tem visões. Ela está convencida, por exemplo, de que sua vida é uma provação suprema ou uma missão e parece estar sempre à procura de algo ou esperando alguém. Ao ouvir o relato, Supramati sorriu. Ela sabia quem era aquela moça que, através das provações, sustentada por amor inabalável e fé consciente, abria o caminho em sua direção. Em seguida a conversa mudou de assunto e concentrou-se na personalidade de um homem que preocupava demasiadamente os fiéis. Eles viam nele a encarnação do próprio mal e a mais perigosa das criaturas que já existiu na face da terra. Supramati já ouvirá falar dele em Ksargrado e convenceu-se de que a sua extrema influência sobre as mentes aumentava a cada dia. Entretanto, Supramati não conseguiu vê-lo, pois Shelon Exodot, era esse o seu nome, residia então numa outra cidade e estava retornando de uma viagem de inspeção pelo mundo, pois se considerava o senhor do planeta. O seu poder ilimitado sobre as pessoas, sob todos os aspectos, praticamente, dava-lhe o direito de assim ser chamado. Interessado em ouvir opiniões a respeito desse homem, vindas de simples mortais, Supramati pediu que lhe contassem tudo o que se referia a ele. A origem de Shelon Exodot era misteriosa e já cercada de lendas, e dessas, a mais verossímil, era a que dizia ser ele um filho bastardo de um judeu bilionário que o adotou e o fez seu herdeiro. Ele próprio se autodenominava de filho único de Satanás, acrescentando zombeteiro parecer-se com Cristo, chamado de Filho de Deus. No mais, deixava que as pessoas falassem o que bem entendessem. Vindo da Ásia ainda moço, cheio de energia e diabolicamente belo, ele iniciou a sua escalada triunfal. Praticava milagres, transformava pedras em ouro, realizava curas milagrosas, desencadeava e acalmava tempestades, invocava demônios. Em outras palavras, ele parecia mandar na natureza e aparentemente possuía tesouros inesgotáveis, a julgar pela quantidade de ouro que jogava aos punhados no ar e distribuía para todos os que dele se aproximavam. Um dos sacerdotes, que havia visto Shelon, disse que o seu semblante tinha realmente algo de enfeitiçador e o seu olhar inegavelmente subjugava e dominava. Então, irmão Supramati, já que você diz que a derradeira hora está chegando, não seria esse homem o profetizado do Anticristo? Indagou preocupado o ancião. Supramati nada respondeu e despediu-se em seguida. Ele pretendia viajar para o Sinai ao amanhecer e visitar o mundo subterrâneo, que servia de abrigo ao exército de Cristo. Foi com grande inquietação que Supramati entrou nas galerias onde os cristãos perseguidos juntaram os seus valiosos tesouros e esconderam dos sacrílegos. O abrigo das mulheres, que viviam sós, estava totalmente separado do abrigo dos homens solteiros e possuía entradas independentes.
As famílias ocupavam prédios especiais naquela enorme cidade subterrânea. Supramati e Nivara hospedaram-se na residência de uma família que lhes pediu que aceitasse a sua hospitalidade. O dono da casa, jovem e entusiasmado devoto, mostrou-lhes as cavernas. Cheios de surpresas, eles admiraram os ambientes talhados pela própria natureza e as amplas igrejas, altas como catedrais, onde estavam guardados os tesouros espirituais salvos da destruição. Uma mulher que tinha uma parente na comunidade dirigida por Thais ofereceu-se para conduzir Supramati até lá, visto ser ele um profeta que preconizava o fim do mundo. A entrada de Nivara não foi permitida. Devido aos boatos caluniadores, disseminados pelos satanistas sobre as mulheres cristãs, não era permitida a entrada de nenhum homem, e somente nas grandes festividades, em comemoração ao nascimento e morte de Cristo, permitia-se a entrada de um sacerdote octogenário para a celebração do ofício. Não se esqueça do bastão mágico e esconda no cinto este punhal, ele poderá ser útil e esteja pronto para tudo, Nivara. E cuidado, porque tentarão nos liquidar por todos os meios, veneno, serpentes, prisão e vai-se saber. Mas tudo isso não levará a nada. Pegue mais este anel mágico que poderá iluminar a mais escura das celas e abrir qualquer fechadura, por mais complexa que seja. Certamente você sabe usá-lo. Sim, mestre. Mas o que me intriga é como esse tal de Shelon, detentor de poder tão infernal, pode ignorar que nem veneno nem animal conseguem matar um imortal. Você tem razão. Apesar do-se grande poder maléfico, ele pouco sabe sobre o bem. O segredo da essência primitiva está cuidadosamente guardado e apesar de que ser desvendado, ele não conhece todas as propriedades e métodos de utilização dessa substância misteriosa. De qualquer modo, se ele não tem esperança de me matar, então calcula me enfraquecer com o veneno ou através de tentação. Enquanto conversavam, Supramati vestiu uma finíssima e brumosa malha que brilhava como se fosse urdida de diamantes, refletindo todas as cores do arco-íris. Nas costas, nos quadris e também nos braços e pernas, viam-se fórmulas e sinais cabalísticos flamejantes. No peito, bem no centro da estrela de mago, o cálice dos cavaleiros do Graal parecia arder encimado por uma cruz. A estranha vestimenta aderiu tão bem ao esguio corpo do mago quanto uma segunda pele. A seguir ele postou-se no centro de um grande circular disco metálico, desenhado com sinais cabalísticos, e Nivara ajoelhou-se aos seus pés. Supramati traçou um círculo com a espada mágica, reverenciou todos os quatro lados e desenhou no ar símbolos luminescentes com a espada, recitando fórmulas para invocar os espíritos dos elementos. As ervas colocadas em 3 trípodes junto ao disco incendiaram-se subitamente. Por um instante, o laboratório encheu-se de fogo e fumaça. A cada movimento da espada aparecia uma multidão de seres nevoentos, de cores violeta, vermelha, esverdeada e azulada. Seus corpos não possuíam contornos definidos, viam-se nitidamente apenas as cabeças, os olhos brilhavam denotando inteligência e grande poder. Eles ficaram em volta do mago, formando 4 círculos concêntricos, parecendo anéis. Abaixo de todos estavam os de cor violeta, depois os esverdeados, seguindo-se os vermelhos e finalmente os espíritos aéreos azulados. Espíritos dos elementos sob meu comando, ordeno-lhes que me cerquem e me protejam, assim como meu discípulo, proferiu autoritariamente Supramati. Ouviu-se um surdo ruído, como o do farfalhar das folhas das árvores, e as figuras nebulosas empalideceram e se derreteram no ar. Agora a nossa nobre guarda foi avisada e não nos abandonará, afirmou o mago, saindo do disco e prosseguindo com sua toilette. Ele estava de branco. Vestia uma malha com um largo cinto de prata, incrustado de diamantes, sobretudo de veludo prateado, sem mangas, com abas bordadas com diamantes e uma gravata de uma espécie de renda que já não existia mais. Meu Deus! Como você está bonito, mestre! Admirou-se Nivara, fitando-o. Supramati assentava o cabelo diante do espelho e não conseguiu conter o riso. Não se apaixone por mim no lugar da Madame Isker. A visão de 2 adeptos apaixonados seria mais curiosa do que o banquete de Shelon, gracejou ele, continuando, e agora, para concluirmos os preparativos, só nos resta beber a essência que irá decuplicar as nossas forças físicas e astrais. Supramati tirou do armário uma caixa entalhada contendo 2 frascos, um vermelho e outro azul,
e 2 taças, uma de prata e outra de ouro. Encheu a taça de prata com o conteúdo do frasco vermelho, um líquido vermelho, denso, fumegante parecido com sangue fresco. Esta é para você, e ofereceu a taça a Nivara, que a esvaziou de um único gole. E esta é para mim. Encheu a outra taça com um líquido azulado e fosforescente. Ufa! Agora estou me sentindo capaz de arrancar um carvalho com raiz e tudo! Exclamou Nivara, inspirando o ar profundamente. Em vez do carvalho, teste a sua força nisto, propôs Supramati, dando-lhe uma barra de ferro que retirou do canto da sala. Sem nenhum esforço aparente, Nivara transformou-a numa espiral e comentou todo satisfeito. É nada mal, mas eu teria maior prazer em fazer uma espiral do próprio Shelon. O palácio de Shelon estava magicamente iluminado. A grande praça frontal e as ruas adjacentes estavam apinhadas de gente que aguardava a chegada do príncipe indiano. O hall imenso, bem iluminado, também estava repleto de pessoas bem vestidas e curiosas. Com a aproximação do mago, a multidão abriu-se, tomada de uma sensação incômoda, recuou instintivamente. Supramati subiu calmo e altivo a larga escada coberta por uma passadeira e cercada de estátuas de sátiros e demônios. De repente, um bonito diabinho de mármore negro que, provavelmente, não estava bem apoiado no suporte, rolou escada abaixo e feriu alguns satanistas que se juntaram num grupo e cochichavam, acompanhando os adeptos com o olhar malévolo. Na entrada do grande salão, Shelon saudou o mago com mesura. Estávamos à sua espera, príncipe. Todos os convidados já chegaram, disse, respeitosamente, convidando-o a entrar e conduzindo diretamente a um patamar de alguns degraus no fundo da sala. Lá estavam 3 poltronas douradas, no encosto de 2 delas havia cabeças de bode, com olhos de rubi, que brilhavam como se tivessem vida, e na poltrona do meio, havia um pentagrama invertido. Junto a uma das poltronas estava Isquia, e seus grandes e negros olhos examinavam a esguia figura branca do mago que se aproximava. A estranha vestimenta da jovem mulher caia-lhe admiravelmente bem. Em lugar da malha, tão em moda naquele tempo, Isquia vestia uma espécie de saia com pérolas negras e rubis, a qual descia até os pés, terminando numa larga franja confeccionada com as mesmas pedras. A cintura, fina e esguia, era cingida por um largo cinto cunhado a ouro e enfeitado de diamantes. Do cinto saía um semicorpete de gaze púrpura, recortado em forma de lua crescente, que descobria os seios levemente encobertos por pingentes de diamantes. No pescoço brilhava um colar de vários fios que descia em ângulo pelo centro do colo e juntava-se com o corpete. Os vastos cabelos de Isquia estavam soltos e envolviam-na como uma capa de seda negro-azulada. Uma fina argola de ouro juntava as mechas rebeldes e sobre a testa destacava-se um pequeno morcego com as asas abertas, um milagre da arte mundial. O corpinho e as asas do morcego eram feitos de diamantes negros, pérolas cinza e filigranas, e os olhos, de rubis. A beleza demoníaca da jovem mulher, indubitavelmente, nunca esteve tão ofuscante, era a real encarnação da volúpia em sua forma mais sedutora. Quando Supramati a cumprimentou respeitosamente, seus olhos negros como a noite, brilharam num fogo abrasador e ela com um sorriso encantador acenou-lhes com a cabeça. Supramati sentou-se e começou a examinar o salão, cuja mobília, iluminação e os magníficos e pesados cortinados, bordados a ouro, formavam um ambiente estranho e mágico. Em compensação, a multidão que ali se juntou, pela expressão bestificada dos rostos, indecência geral da raça decadente e inédita imoralidade das vestimentas, parecia repelente ao mago. Perto dele sentaram-se Nivara e Madin. Ao sinal de Shelon teve início o primeiro número do espetáculo. Ouviu-se um canto estranho e selvagem e de 2 entradas laterais apareceram grupos de dançarinos. Todos estavam nus, enfeitados somente por colares, cintos e diademas de pedras preciosas. As mulheres usavam largas echarpes de gaze e os homens seguravam leques de seda. A luxúria da dança que executavam estava além de qualquer imaginação. Um tremor de asco passou pelo corpo de Supramati, mas a sua vizinha causava-lhe uma sensação de dor ainda maior. Dizem que os opostos se atraem e neste caso, em confirmação deste paradoxo, o máximo de virtude atraía o máximo de voluptuosidade. Sem prestar atenção ao espetáculo, Isquia devorava com os olhos o rosto.
tranquilo e belo do mago e o seu perfume leve e suave embriagava-o. Ela sentia que jamais havia encontrado um ser tão atraente. Em comparação com ele, Shelon parecia repelente e sujo. Ela já não necessitava de nenhuma ordem para fazer uso de sua arte diabólica para seduzir aquele homem que lhe agradava como ninguém. O seu porte despertava nela todos os desejos impuros. Supramati percebia a desordenada influência da tempestade de sentimentos animalescos que se desencadeava a seu lado, mas a límpida serenidade de seu rosto não revelava os seus pensamentos. Para ele era até divertido observar o temor de Isker, tentando esconder de Shelon a comparação que fazia entre ambos, receando, provavelmente, algum impiedoso castigo como consequência. O olhar soturno do terrível anfitrião passava por ele, tentando adivinhar a impressão que o convidado tinha do espetáculo e dos olhares ardentes da vizinha. As danças exaltaram os ânimos dos convidados, sussurros apaixonados, risos e gritos histéricos soavam de diferentes partes do salão, os rostos enrubesceram e os olhos brilharam. Quando os dançarinos saíram, diante do patamar foi estendido um grande tapete e entrou um homem de meia idade, vestido de negro, tendo sobre a cabeça um lenço comprido em forma de turbante. Parando no centro do tapete, 2 homens colocaram diante dele um instrumento parecido com uma harpa de diferente fabricação. Ele começou a tocar, acompanhando uma estranha canção, com modulações vibrantes e estridentes como silvos cortando o ar. Aos poucos, tudo ficou envolto por uma névoa avermelhada. De chofre, ouviu-se um silvo, acompanhado de um estalido e, de todos os lados, surgiram serpentes de diferentes tamanhos, arrastando-se entre as fileiras dos convidados assustados. Mas as víboras não prestavam nenhuma atenção à confusão formada, dirigindo-se direto para o tapete, onde cercaram o músico e, levantando-se sobre a cauda, começaram uma característica e terrível dança. Seus olhos brilhavam com luz fosforescente, das bocas abertas gotejava uma espuma esverdeada. A excitação dos répteis era excessiva, mas o vapor que pairava no ar condensou-se rapidamente e despejou sobre o tapete outra quantidade numerosa de cobras. As que apareceram primeiro, ao verem as recém-chegadas, enfureceram-se e atacaram-nas. Os corpos delgados enroscavam-se, suas línguas pontiagudas surgiam e desapareciam. Nesse instante, aconteceu algo horripilante. As cabeças das cobras que apareceram do ar transformaram-se em cabeças humanas e começaram a assobiar a melodia dilacerante que se fundia com o assobio estridente das cobras terrenas. A seguir, alguns homens arrastaram até lá um rapaz e uma moça aterrorizados, jogando-os no monte de víboras. Os répteis se desenroscaram rapidamente e atacaram as presas ofertadas. Neste momento, Supramati levantou a mão. Do seu anel mágico, ao virar a pedra para cima, saíram feixes de fagulhas e encantamentos curtos pronunciados com voz sonora, encobriram o ruído existente no salão. As víboras caíram por terra como se fulminadas por um raio, ficando imobilizadas por alguns instantes. Ato contínuo, as 2 espécies de répteis partiram em ataque ao estupefato feiticeiro, derrubaram-no e começaram a sugar-lhe o sangue, ao contrário das cobras terrenas, que se arrastaram para fora do tapete e se dirigiram para Supramati. À frente vinha uma enorme serpente de escamas esverdeada que, ao aproximar-se do patamar, se empinou sobre a cauda e colocou aos pés do mago uma reluzente pedra azulada que trazia na boca. Este fez com a mão um gesto amigável e, à meia voz, pronunciou algumas palavras estranhas, aparentemente entendidas pelo animal, que começou a se arrastar de volta, dando um assobio estrídulo. As outras cobras, como se estivessem obedecendo a este sinal, voltaram e, dispersando-se para todos os lados, desapareceram. Neste ínterim, sobre o tapete surgiu um redemoinho de fumaça. Em seguida, um surdo ruído de vento ouviu-se no salão e tudo silenciou. No chão estava caído o cadáver do feiticeiro e as suas 2 vítimas haviam desaparecido. Tudo isso, que levaria muito tempo para descrever, aconteceu em poucos minutos e toda a massa de convidados emudeceu apavorada. O próprio anfitrião estava atônito e se sufocava de ódio, somente Isker olhava para Supramati com apaixonada admiração. Não fica bem, príncipe, alterar a ordem da casa de outrem com truques fora da programação, pronunciou Shelon, com voz rouca, 1 minuto após, com os olhos brilhando raivosamente. Desculpe, Sr. Shelon,
Eu não me permitiria interromper isso, se todos os participantes do espetáculo fossem seus súditos, mas considero minha obrigação defender os membros do meu rebanho sempre e em qualquer lugar, refutou Supramati com a sua soberba tranquilidade. Shelon mordeu os lábios, mas, dominando-se, retrucou com desprezo, sob este ponto de vista, você tem razão, e por isso, príncipe, vamos continuar com a programação da festividade e ouvir o concerto que preparei em sua homenagem. Enquanto dialogavam, o tapete e o cadáver tinham sido rapidamente removidos e o lugar foi ocupado por uma orquestra de 60 músicos e 20 cantores. Os músicos traziam violinos, violoncelos e algumas flautas, todos eram repugnantes e seus rostos traziam as marcas de todos os vícios e paixões animalescas. Você está vendo diante de si uma orquestra arcaica, já que semelhantes instrumentos foram há muito tempo descartados pela nossa arte musical. Mas como vocês imortais contam os séculos como as pessoas contam os anos, pensei em agradá-los com um concerto à moda antiga, revelou Shelon e o seu frio e irônico olhar fixou-se nos olhos azuis do mago. Este em sinal de concordância anuiu somente com um aceno de cabeça, pois, naquele momento, os cantores entoaram uma canção bacante, ao final da qual a orquestra iniciou a sua música realmente infernal. Soube-se que as cordas dos instrumentos foram feitas de intestinos humanos, mais exatamente de mulheres e crianças torturadas com a máxima crueldade até a morte. Até mesmo a inabalável e blindada alma de Supramati estremeceu ao ouvir os sons e deparar com a visão espiritual que se abriu diante dele. Lá, entre nuvens de névoa avermelhada, giravam em remoinho os corpos esguios das larvas e diversas criaturas, com olhos cobiçosos e lábios sangrentos, e, no meio deles, em impotente indignação, contorciam-se os corpos das vítimas martirizadas. A música infernal continuava, os sons gemiam, berravam e choravam. Nessas terríveis, mais expressivas melodias, executadas sem dúvida, por grandes artistas, ouvia-se toda a gama de sofrimentos humanos, desde a furiosa blasfêmia até o soturno desespero do impasse. Nivar atingiu-se de uma palidez cadavérica, da sua testa escorria suor e até o límpido e sereno olhar de Supramati ficou sombrio. Realmente, tudo o que estava acontecendo ficava cada vez mais repulsivo e revoltante. Os animais servos serviram aos convidados taças cheias de sangue fresco. Também Shelon e Isque esvaziaram prazerosamente as taças com a bebida medonha, inspirando gulosamente os miasmas contaminados que enchiam o ar, e deixando-se penetrar pelos embriagantes aromas destinados a excitar os sentimentos eróticos. No salão, começou então a elevar-se um vapor avermelhado. A manada humana, reunida naquele palácio, então enlouqueceu e o que ocorreu em seguida no meio dos presentes foi indescritível. Os olhos ardentes de desejo animalesco também estavam voltados para o patamar. Supramati provocava desejos luxuriosos e os seres decadentes, que se sujeitavam a todas as formas de lascívia, não entendiam como podia ele ficar impassível entre tantas tentações da carne, um homem bonito e além do mais jovem, a encarnação da força viril e de exuberante saúde. Também causava surpresa o fato de Isque e Shelon, que habitualmente participavam de todos os eventos da orgia, permaneciam apenas como espectadores. Mas para aquela turba, que ansiava por sangue e devassidão, não havia nenhum freio e, logo, um grupo de mulheres, sempre mais sequiosas tanto para o mal, como para o bem, abriu caminho até o patamar e, após um instante de hesitação, começou a galgar seus degraus com habilidade felina. Pouco havia de humano nos seus rostos inflamados, olhos ardentes e respiração ofegante. Uma das bacantes caiu como uma flecha aos pés de Shelon, começando a beijar seus joelhos, e outra se pôs a abraçá-lo. Respirando com dificuldade nesta densa e contagiosa atmosfera e estremecendo de aversão, Supramati afundou-se na poltrona, olhando para o chão. As outras devassas já estavam prontas para se atirarem sobre ele, mas Isque levantou-se de um pulo. Em sua mão surgiu um estilete e ela desferiu um golpe no peito de uma das mulheres, o que fez as outras debandarem. Sem dar qualquer atenção à sua vítima caída, esvaindo-se em sangue, Isque correu para Supramati, fora de si de paixão e ciúmes, enroscou-se nele como uma cobra e tentou encostar seus lábios nos dele. O mago não se moveu, mas, no mesmo instante, Isque foi repelida, parecendo ter sido atingida por um choque elétrico, caindo desfalecida nos degraus.
Shelon levantou-se e, proferindo repulsivos palavrões, afastou violentamente as duas mulheres como se fossem cobras. Depois, debruçando-se sobre Isker, levou ao seu nariz um frasco que tirou do cinto. Com o rosto marmóreo, traços de camafeu e formas maravilhosas, ela parecia uma fantástica estátua. Alguns minutos depois, ela começou a se mexer e gemeu baixinho. Shelon fez um sinal e algumas mulheres a levaram embora. Houve um silêncio momentâneo. Sombrio, como uma nuvem de tempestade, Shelon ficou pensativo, apertando com a mão trêmula o cabo do punhal em seu cinto. No salão, a orgia continuava excitada pelos violinos da orquestra infernal. Supramati procurou Nivara com os olhos e percebeu que ele mal conseguia se livrar das mulheres e homens que o cercavam, tentando obrigá-lo a beber uma taça de sangue e participar da orgia. Supramati concentrou-se, um raio de luz brilhou de seus olhos qual um foguete voou em socorro do fiel discípulo, derrubando as pessoas semi-animalescas que assolavam Nivara. Shelon estremeceu de ódio e, se Supramati não fosse imortal e mago, o olhar abrasador que lhe foi dirigido teria derrubado mortalmente. Um instante após, Shelon levantou-se e avaliou, com voz rouca. Estou percebendo, príncipe, que a sua presença está perturbando a diversão dos meus convidados, e, portanto, proponho que me acompanhe até a sala vizinha, onde poderemos conversar à vontade. Supramati se levantou sem contestar. Eles passaram pelo meio da turba exasperada e entraram numa pequena sala preparada, aparentemente, para um jantar íntimo, pois a mesa estava posta somente para 10 pessoas, mas com requinte de realeza, os pequenos buffets estavam cheios de frutas, doces e vinhos. Pelas amplas e entalhadas arcadas, via-se uma série de quartos com mesas postas para banquete com o qual deveria ser encerrada a festa, após o sacrifício a Satanás. Shelon levou Supramati até a poltrona, sentou-se em frente e estendeu-lhe uma travessa com carne assada. Agradeço, recusou Supramati, não se esforce em regalar-me, Shelon. Os lábios de um mago não podem tocar o seu alimento impuro, assim como seus olhos não podem admirar a horrível orgia que você preparou para mim. Eu poderia parar este espetáculo infame e destruir os seres imprestáveis que você chama de convidados, mas não quero usar armas contra você em sua própria casa. Além do mais, ainda não chegou a hora de nossa batalha. Aliás, não destrua Isker, sua horrível companheira, as tentativas dela de me possuir são inúteis e você deveria saber que os voluptuosos e picantes atrativos femininos já não têm poder sobre mim. Eu só posso amar a beleza espiritual. Shelon mediu-o com um olhar sombrio. Você é um homem de carne e osso e as coisas humanas não lhe são alheias, você deve sentir todas as fraquezas humanas. Como a beleza e o amor são impotentes diante de você, se o seu sempre jovem organismo está cheio de vida e forças. Neste instante, chegou Madin trazendo numa pequena travessa uma taça de vinho que foi oferecida a Supramati. Este pegou a taça, mas, quando a colocou na mesa, o líquido começou a soltar fumaça, incendiou-se e queimou em chamas coloridas. Serviram-me veneno, portanto, prezado anfitrião, permita-me responder-lhe com as próprias palavras que acabou de proferir, não fica bem oferecer veneno a um convidado e a tentativa de assassinato não constava do programa de seu convite. Shelon rugiu de fúria e seu rosto contorceu-se num espasmo. Instantaneamente, ouviu-se um leve ruído e a poltrona de Supramati começou a cair com velocidade.